em Casas Abertas, na casa de Miriam e Federico, e eu comentei com eles, no dia que for a predicar, vou compartilhar esta palavra. E, bueno, acá estou. Nós vamos ler Mateus 13. Em Mateus 13, ele está falando muitas parábolas, e dentre estas parábolas, 3 falam acerca de semillas, de sembrar. E eu começo na introdução, na apresentação de que tudo em nossas vidas começa por uma semilla. Todo. É algo que está em Gálatas 6, que vai dizer que todo que o homem sembrar, isto também cegará. Ou seja, não tem como huir deste princípio. Hoje, estamos vivendo uma sociedade que busca e estimula a qualquer preço o resultado. A búsqueda por bom resultado é a maneira que vive o mundo. Tudo está à base do resultado de minha inversão, de meu tempo, de minha energia. Estamos sempre em búsqueda de bom resultado. E esta búsqueda por estes resultados, muitas vezes as pessoas não se ocupam em discernir e observar o processo que é a partir de uma semilla. É como uma torta. Queremos comer a torta, pero não buscamos entender o processo de preparo desta torta. Ou a mesa. Generalmente damos graças por la comida, pero sem discernir a bendição de la mesa em seu propósito de comunhão. Queremos la comida. E fíjate que a segunda vez que hacemos campanha de ayuno, e parece que nossa alma queda louca, porque os 2 primeiros dias são fotos de comida. Normal, não estou querendo dizer que está certo ou errado, pero a comida é algo que habla muito forte em nosso coração, nossa alma. Hoje podemos ter, graças a Deus, a segurança em el Espírito Santo para ver e discernir tudo que é del sobrenatural. Ver e discernir todo lo que é invisível a los ojos. Então, com a ajuda do Espírito Santo, eu posso discernir as coisas espiritualmente. Uma pessoa que não conhece a Deus, por exemplo, pode ser diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico de planejamento, uma projeção de algo a partir de la mirada dele, pero ele não conhece a Deus, ele não possui ou não tem o Espírito Santo habitando nele. E nós podemos mirar a mesma direção e fazer uma projeção totalmente distinta. Por exemplo, o viaje para Paraguai, agora em setembro, cambiou de preço, de 4.400 e de volta para 6.000. Para mim, não importa. Porque tem plata? Não. Porque o Deus que está fazendo este viaje é o mesmo de 4.400, é o mesmo de 6.000. Nossa mirada não está na projeção natural, e sim na sobrenatural, porque discernimos espiritualmente. Os brasileiros, em Brasil, quedaram mais preocupados com o dólar a 60 do que eu, que vivo acá, estou sofrendo com isso. Por quê? Porque estão preocupados com o mundo financeiro. Bueno, vamos ler Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao 30. 13,
24 a 30. Diz assim: les refirió otra parábola diciendo: el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a saltar de 30 para el verso 36. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este momento en que juntos nos reunimos para aprender más de ti. Te pido, Señor, que esté tocando e ministrando em cada coração, em cada mente acá, para que todos podamos madurar, desarrollar mais e mais em nossa fé e entendimento, Senhor. Graças te damos em nome de Jesucristo. Amém. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La semilla foi plantada, pero não era uma semilla qualquer, era uma buena semilla, e essa não foi plantada em qualquer lugar, foi plantada em su campo. Então estamos destacando que há um campo pertencente a alguém que é dueño, e ele sembrou buena semilla. Ele não solamente sembrou, ele sembrou buena semilla. Verso 25: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Quando Jesus vai explicar a parábola, ele não destaca quem eram estes homens que dormiram. Pero por lógica, seria Adão e Eva, que dormiram espiritualmente e permitiram que Satanás plantara uma semilla de cizaña em seu entendimento, em seu coração. Quem sembrou primeiro? Foi Satanás? Ou foi o dueño do campo? Ou foi Deus? Quem sembrou primeiro? Podem contestar.
Léo, quem sembrou primeiro? Adão e Eva sembrou primeiro. Quem sembrou primeiro? Quem é o dueño del campo? El Hijo del Hombre. Quem é esse Hijo del Hombre? É Jesucristo. Que é o campo? El mundo. Então, quem sembrou primeiro foi Deus. Pero Ele sembrou trigo. Buena semilla de trigo. Ou seja, isto, como planeta Terra, seja ele plane ou global, não importa, porque agora estamos na coisa de que a Terra é plana, não é uma perda de tempo. Isto originalmente não é um campo de cizaña, pero sí de trigo. Nosotros no tenemos trigos plantados en el medio de las cizañas. Tenemos cizañas sembradas en el campo que es de trigo. Necessitamos entender que o campo tem um dueño e este dueño plantou primeiro trigo. Originalmente, isto é um campo de trigo. O trigo vino antes e é o que vai a quedar depois. Ele é primeiro e é fim. Ele é início e final, alfa e ômega. O trigo vai permanecer. Pode não parecer, hermanos, pode não parecer. Quando miramos os diários, os periódicos, tudo, pode não parecer. Pero o lugar onde vivimos, todavia, é um campo de trigo. Por mais que pareça que não, todavia é um campo de trigo. Verso 26. E quando salió a hierba e dio fruto, então apareceu também a cizaña. É muito interessante ver que a hierba de trigo dá fruto, mientras a cizaña solamente aparece. Há uma grande diferença entre dar frutos e aparecer. Eu vou poner acá uma imagem que eu busquei na internet e busquei a fonte desta imagem e esta é a diferença. Joio em português, sim? É cizaña. Cizaña também se usa em português. Nas versões bíblicas muito antigas se habla cizaña. Eu não sabia. Pero mira como são idênticas ou muito parecidas. O trigo e a cizaña. Mirem, por favor. É difícil identificar o trigo de la cizaña. Pero como dije antes, pode não parecer, pero esto todavía é um campo de trigo. E sabe por quê? Hoje não nos damos conta de que isto é um campo de trigo? Porque, infelizmente, estamos dando mais destaque à la quantidade e las sobras que vêm de las cizañas. Se vamos mirar um periódico, um diário, qualquer coisa, há mais tragédias, mais informações de assalto, de morte, de isto, do que de coisas buenas. E com isto pensamos, o Satanás nos hace pensar que está tudo perdido. E que este campo não é de trigo, é de cizaña. E que bandido bueno é bandido muerto. E que há que matar todos. Há que volver à ditadura. Estou falando de coisas de Brasil. E infelizmente já escutei o mesmo acá. Não sou a favor da ditadura, não sou contrário. Eu miro a história e vejo, o homem é capaz de fazer cada barbaridade. Muitas vezes, por ver a aparição de las cizañas, olvidamos nossa identidade, que é de trigo. Por ver a quantidade de cizaña, olvidamos que nós somos trigos e passamos a pensar e actuar como cizañas.
Eu sou trigo. Durante 23 anos de minha vida, actuei como cizaña. Tinha a mentalidade cizaña. Hacía tudo como uma cizaña. Hasta que Cristo entrou em minha vida e me mostrou que eu era trigo. E sempre fui trigo. Pero que necessitava ter a consciência de trigo para heredar o reino. Por ver tantas cizañas, olvidamos de cumprir com nossa chamada, que é de identificar trigo em las cizañas. Por menor expressão que seja, por tão invisível que esteja, olvidamos de buscar trigo no meio de las cizañas. E isto é muito peligroso, porque nossa esperança está em que vamos encontrar os trigos, porque isto, todavia, é um campo de trigo. Ai, cizañas, ai, pero isto é um campo de trigo. Necessito que vocês salgam de acá sabendo, isto acá pertence a uma persona que é meu padre. E eu como hijo sou herdeiro. E eu como herdeiro, eu sei que isto é um campo de trigo. E vou a cultivar, vou a trabalhar para que permaneça o trigo. Não deixemos que a ideia de que em algum momento as maniobras, estratégias e tudo que o diabo quer fazer e vai fazer venga a ter o projeto inicial de Deus, porque isto não vai passar. É como se estivéssemos pensando assim: não, creio que em la pelea entre o bem e o malo, Deus está perdendo. Deus está perdendo. É o que Satanás intenta fazer com que creamos de que estamos perdendo a batalha, de que há mais gente no mundo do que dentro da igreja. Quem te dijo isto? Há mais os os apartados do que os que congregam. De onde sacaste esta informação? Quem somos nós para dizer onde está Deus actuando? Em que país Deus está manifestando-se? Não somos nadie. Pero temos que ter a consciência de trigo, que pertencemos a um campo de trigo, e que no meio do trigo há cizañas, actuando como cizañas, pero que na verdade são trigo. Pero ela não pode morrer com a mentalidade de cizaña, porque se ela morrer com a mentalidade que é cizaña, ela não vai heredar o reino de Deus. Por isto é necessário que hablemos, que prediquemos, que oremos, que estemos. O dueño del campo de trigo aún es el mismo, amém? Que es Deus. Verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, ou há uma versão que habla, vinieron los siervos del dueño del campo y le dijeron: Senhor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La pergunta mais que justa, mais que digna, demonstra preocupação de seus servos. Pero la resposta del Senhor nos lleva a creer que Ele, Deus, não está tão preocupado quanto os servos. Miremos. Ele les dijo: inimigo ha hecho esto. Ele não está dizendo: oh, um inimigo ha hecho esto, e agora mi campo, mi trabalho, e agora se podriu tudo. Já se terminou tudo. Já foi. Não. Ele vai dizer: um inimigo ha hecho esto. E os siervos lhe dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos e la arranquemos? Mira que pergunta.
Esta resposta desta pergunta, ¿quieres que vayamos e arranquemos?, ha sido respondida ou contestada de maneira muito equivocada em nossos dias. Não por el dueño, pero sí por los siervos. Porque hoje actuamos como se Deus tivesse contestado esta pergunta com um sí, vayan e arranquem. É como eu uma vez falando com Chico, achá de Brasil, dijo: eu estou fazendo um curso para evangelizar muçulmanes. Falei: que interessante. E não, muito bueno, porque aprendemos tudo do Alcorão, aprendemos a cultura, aprendemos tudo. E eu disse: quanto tempo de curso? Um ano para aprender o falso, para falar do verdadeiro. Yo, meu irmão, não estou juzgando que está bueno ou malo, pero estamos criando cursos e recursos e maneiras de evangelizar cizaña como se foram cizañas. Eu não evangelizo cizañas, eu evangelizo trigos que estão vivendo como cizañas. Então, não me importa como pensa um muçulmano, porque eu vou amar este muçulmano estando ele muçulmano. Pero ele vai ver em mim que há uma diferença, e esta diferença se chama Cristo. E eu não necessito aprender com ele, ou tudo que ele aprendeu, para poder chegar como estou entrando no terreno do inimigo. Não, este campo é de Deus. Estes é que estão em nosso terreno, não nós outros no terreno dele. Então, tudo é do demônio, tudo é do diabo. E onde está o Espírito Santo? Que mais grande é o que está em nós outros do que aquele que está no mundo. Para que serve? Hacemos cursos de identificação de cizañas. Convertimos em expertos em encontrar cizañas. Depois, começamos a separar as cizañas do trigo. E aí ponemos cercas elétricas, eletrificadas, para que depois junte os melhores líderes, pastores, presbíteros, profetas, e compramos uma boa máquina e passamos cortando tudo que é cizaña. E assim temos vivido o século XXI como Igreja de Cristo Jesus, cortando cizañas. Quando o dueño de campo dijo: no. Verso 29. Él les dijo: no es para cortar. No cabe a nosotros cortar cizañas. Es un servicio pesado, peligroso e que não foi nos dado a ser. Há uma grande diferença entre serviço e trabalho. Serviço cansa, trabalho se desarrocha. Há gente que vai trabalhar porque no dia 31 vai cobrar um sueldo. Na verdade não está trabalhando, está cumprindo com o serviço, porque todo serviço tem uma recompensa. Então qual é a diferença? É que eu vou trabalhar se cobro ou não cobro. Eu necessito trabalhar. O homem, o ser humano necessita trabalhar. E no meio do evangelho é o mesmo. Então vamos fazer, mas vamos fazer num ritmo de trabalho. E qual é o ritmo de trabalho? Não há fim. O trabalho vai morrer Luca, vai seguir meu filho João. Vai morrer João, vai seguir meu neto Crispim. Não sei como vai ser. Ele lhes dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis também com ella el trigo. O que estamos fazendo? Qual é nosso estresse? Estamos estressados, hermanos. Muito estressados. ¿Por qué tanta ansiedad y preocupación? Dios dijo: no quiero que arranquen, porque ustedes son muy buenos en arrancar, pero solamente yo soy bueno en plantar. Ustedes, mis siervos,
vão começar cortando cizañas, pero no fim vão terminar arrancando trigo. E vou dizer uma coisa, irmãos, por nossa ansiedade, por não discernir espiritualmente, ante uma dúvida, se aquilo é cizaña ou trigo, nós vamos cortar. Em la dúvida, se aquilo é cizaña ou se aquilo é trigo, eu vou cortar. Hermanos, 1 millón de cizañas arrancadas de maneira correta não vale um único trigo dañado por falta de discernimento de nossa parte. Eu posso acertar em 1 millón de cizañas, mas se eu erro em um trigo, puse tudo a perder. Um trigo cortado equivocadamente por mim, pongo tudo a perder. Nós podemos acertar em toda cizaña que arrancamos ou juzgamos, pero de nenhuma maneira podemos errar arrancando um trigo. Por las dudas, hermanos, por las dudas, se é cizaña, se é trigo, tenha a consciência, o entendimento que é todo trigo. É todo trigo. Pero mira, como é trigo se só quer aparecer? Como é trigo se não dá fruto? É trigo, irmão. É trigo. Não é cizaña, está cizaña. Pero não é porque o campo é de trigo, o dueño do campo é de trigo e a semilla inicial é trigo. Não é cizaña. Vino um inimigo enquanto dormia os homens e plantou a cizaña. Este plantar não é sembrar. Ele não trabalhou a terra, ele tirou qualquer coisa, ele tirou uma ideia, ele tirou um entendimento equivocado. O príncipe ou Deus deste siglo cegou o entendimento de los incrédulos para que não vejam a luz do evangelho, que é a imagem de Deus. Estes estão cegos, mas são trigos. E por ser cegos, trigos cegos, actuam como cizañas. Então, em dúvida se aquele irmão é trigo ou cizaña, que hacemos com ele? Pense, é trigo. É trigo. É trigo. Sabe uma coisa? Nós não estamos acertando chamando cizaña de cizaña. Ah, isto é cizaña. Ah, sim, realmente é cizaña. Tampouco estaremos errando chamando cizaña de trigo. E esta cizaña é trigo, na verdade. Aquele homem de Deus que em casa é o pior do mundo. Actuamos como, não, este é um homem de Deus, pero é cizaña. É um trigo actuando como cizaña. Então, estamos acertando chamando cizaña de cizaña? Sim. Pero tampouco estaremos errando se chamamos cizaña de trigo. Que erramos, não importa. Agora, estaremos cometendo um pecado quando chamemos trigo de cizaña. Não chamem trigo de cizaña, de maneira nenhuma. Porque trigo é trigo. E não sei a sua maneira de pensar, de interpretar, de discernir pessoalmente, carnalmente, e dizer, este trigo é cizaña, isto é pecado. Verso 30, deixar crescer. Deixar crescer juntamente lo uno e lo outro hasta la siega, hasta el fim. E al tempo de la siega, yo diré, el dueño do campo vai dizer a los segadores, que são los ángeles, recoger primeiro la cizaña e atadla em manjos para quemarla, pero recoger el trigo em mi granero, mi campo, mi semilla, mi granero, mi trigo.
mi pueblo, mis hijos, mis amigos. Muitos no último dia golpearão a porta dizendo: Senhor, Senhor, em tu nome echamos fora demônios, sanamos enfermos, evangelizamos. E Jesus vai dizer: apartai-vos, porque não vos conosco. Eu não conosco a vocês. Nunca tuvimos relação. Vos nunca tuviste a mente cambiada por mim ou para mim. Actuou como crescente. Isso, coisas de crescente. Chamaram até de trigo, mas não cambiou a mentalidade cisânia. A salvação não está em declarar que sou crescente. A salvação está em viver como Cristo. Se um grano de trigo não morrer, não vai dar fruto, não vai crescer. Há que morrer, há que nascer de novo. E Jesus não vai dizer quem são os servos. Na explicação da parábola, Jesus não vai dizer: el que sembrou é o Hijo do Homem, el campo é o mundo, os segadores são os ángeles, pero e os servos? Ele não explicou. Sabe por que não explicou? Porque somos nós outros. Estes servos somos nós outros dizendo: Senhor, vamos cortar, vamos fazer todo. Vamos fazer, vamos juzgar, vamos condenar, vamos echar fora todos de mi caminho, porque todo se saneia. Estamos tão centrados em lo que é aparente que estamos perdendo o privilégio e a sensibilidade de viver em el Espírito Santo, de viver em el Espírito Santo, para poder discernir as coisas como estas verdadeiramente são e não como estas parecem ser. Parece que é cizaña, eu sei que é trigo, pero mira que hace, é trigo, e necessita ser amado e tratado como trigo por parte de mim, que sou trigo. O menor sinal de esperança pode convertir-se em la maior evidência de glória. Vou repetir. O menor sinal de esperança, porque logo depois ele vai falar de um grano de mostaza, que sendo a menor ou a mais chiquita de las semillas, se transforma la mais grande de las hortalizas, la maior de las hortalizas. Então, o menor ponto de esperança em uma cizaña de trigo. Encontrei trigo naquela cizaña. Encontrei um ponto de trigo naquela cizaña. É nisto que eu vou enfocar-me. É nisto que vou a buscar. Quando Jesus vai dizer: agora já não sois pescadores, e se los haré pescadores de homens. Ele não está falando de pescar homens, literalmente, como pescamos homens. Ele está falando para que nós vamos encontrar dentro do homem, aquela persona que foi hecha em Cristo Jesus. E é aí que entramos, é aí que tocamos, é aí que oramos, é aí que resgatamos a persona do inferno, que ela está, pero não pertence. A igreja do Senhor, segundo a palavra, entra em el inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porta é instrumento de ataque, é de defesa. Então somos nós outros que invadimos o inferno e resgatamos pessoas de aí. E que inferno é este? É a mentalidade de cizaña que as pessoas seguem vivendo. E como entramos aí? Discernindo as coisas da maneira correta em el Espírito Santo. Listo. E como hacemos isto? Para isto temos uma palavra para ler, para meditar, para comer, e uma rodilha para arrodilhar e orar, boca para falar com Deus,
para dizer: Senhor, que hago? Por onde vou? Eu tenho consciência de que ele é trigo, pero mira como está vivendo feio como cizaña. Mostrar-me um ponto de trigo para que aí eu entre e saque este trigo desta mentalidade de cizaña. Nós nunca vamos conseguir cambiar nossa casa, barrio, cidade, identificando todas as cizañas que o diabo e todo o inferno sembraram em ella. Este barrio não há solução. Hermanos, eu vou profetizar sobre esta igreja, de que esta igreja não vai a reproduzir um dicho muito argentino. Papá, esta aqui é Argentina. Para tudo, aquela Argentina. Fomos parados por la gendarmeria e tínhamos todos os documentos, mas faltou um. E este policía dijo: faltou um. E eu dije: e que está errado, verdade? É assim que vamos ter que levar o auto. Bueno, não pertence a mim, pertence a artículos de peluqueria. Sim, pero são 18,000 pesos para sacar. E eu não tenho esta plata, pero creio que artículos tem. Sim, pero podemos fazer de outra maneira. Pois não conosco outra maneira, amigo. Chevar. Quedou me mirando. Um momento. E saiu para falar com Satanás. E volviu dizendo: baixa. E aí, vamos dizer, isto é essa Argentina. Não, isto é a cizaña plantada pelo inimigo. Declaremos sobre a Argentina a bendição de Deus. Profeticemos sobre a Argentina a bendição de Deus. Isto não é essa Argentina. Isto é um campo de trigo. Brasil tem Bolsonaro, que lástima. É campo de trigo, amigo. Se ele é cizaña, se está como cizaña, que busquemos algo de trigo para que podamos predicar para ele. Necessitamos ter a mirada para discernir o trigo e não para contestar, para ter certeza e segurança de que é cizaña. Já sabemos que está como cizaña. A única maneira de transformar realidades espirituais é assegurar-se de que sua casa, que seu barrio, que sua cidade é e sempre foi um campo de trigo. Necessitamos encontrar a semilla de trigo em el coração de las cizañas. É difícil falar esta palavra para mim, cizañas. Necessitamos ajudar as pessoas para que vejam em si mesmo o que Deus já plantou em suas vidas. Quantos acá já tiveram a oportunidade de falar com alguém que está em uma muito pesada depressão? É muito complicado hacerlo ver sobre si mesmo algo que ela não consegue ver. E nós temos que encontrar e dizer: acá está você, venga para fora desta depressão. É aí, e não dizer: esta é uma cizaña, deixá-lo morrer. Não vamos ajudar a nadie com nossos diagnósticos, nossas projeções negativas, com nossos pessimismos, com nossas críticas, com nossos desesperos e com nossa ansiedade. Deixe que cresçam juntos. Para quê? Para eu ter medo da cizaña? Ou para que a cizaña me mire assim e é bem melhor ser trigo do que cizaña? Porque foi assim que foi a Cristo. Quando Karina se convertiu, era minha novia. Eu conheci uma Karina até um determinado dia. Quando ela se convertiu, eu não sabia mais quem era Karina. Falei: onde está minha novia? Devolva a minha novia. Era outra pessoa. E aquilo foi tão forte, que tempo depois, o irmão se converteu, a mamãe volviu a Cristo e eu me converti, e a família toda quedou impactada, porque era uma outra Karina. Esta não necessitou dizer que eu era cizaña. Esta se tornou trigo, que sempre foi, e me mostrou: viste, estávamos vivendo como cizaña, mas agora sou trigo, veni para ser trigo. E eu fui.
Y así muchos. Deje que crezcan juntos. E algo que nos molesta é justamente deje que cresçam juntos, porque temos medo da cizaña. Ah, a cizaña vai entrar em minha vida, em minha família. Não, hermanos. Se vos ensina a tu hijo em el caminho em que deve andar, não há cizaña que vá sacar-lo. Sabe por quê? Porque este versículo está dizendo assim: ensina a teu hijo no caminho em que ele deve andar. Não é dizer assim: hijo, viste, caixa 56, dobrar aí, depois 62 e tudo. Não, é hijo, vem comigo, porque eu estou em el caminho. E mesmo que ele cresça, não vai desviar, porque eu vou seguir com ele. Eu trago as pessoas para o caminho. Sou eu que trago as pessoas ao caminho. Não olvidem, hermanos, o trigo dá frutos e a cizaña só quer aparecer. E mais allá, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Essa é uma pergunta. El cuerpo de Cristo somos nosotros. El cuerpo de Cristo é a igreja. Ou seja, a igreja é uma persona. Não é uma entidade, não é uma personería jurídica, ni tampoco un club. Es una persona. Pero el cuerpo de Cristo en la cena, ¿qué es? El pan. Mira que interesante. É o mistério de Deus. El cuerpo de Cristo es pan. El pan de la Pascua no tenía levadura. Entonces era pan con aceite. El pan é hecho de harina de trigo. Então, nós somos alimento. Nós fomos hechos para alimentar um mundo cheio de cizañas que só querem aparecer. E nós damos frutos. Somos o corpo de Cristo, o pan que foi repartido e dado por amor de todos. Não hacemos mais juízo. Ah, essa cizaña é trigo, hermano. Cambie sua mirada. É trigo. Profetiza, vos sois trigo. Ah, vos sois trigo. Ah, tem um demônio dentro, não importa. Porque há um trigo. Ah, pero vos não sabeis, ele é um bruxo. É trigo. Está como bruxo. Como eu estive, como muitas coisas em minha vida, que não vou dizer, para que nadie sepa. Pero sempre foi trigo. Tu mamá, que todavia não se converteu, mis hermanos, eu queria pôr a foto minha de mis hermanos, somos muito parecidos, somos 5, todos com uma mesma boca grande quando só parece bocas quando reímos na foto. Como identificar quem é cizaña e quem é trigo? Ah, o Luca é crescente, então é trigo. E os outros 4, são ou não são? Vocês não sabem, pero por la duda vamos cortar todos? Não, são todos trigos. Há uns aí que estão vivendo como cizaña, pero são trigos. Não têm a consciência, pero são trigos. Cambiamos nossa maneira de mirar e nunca mais vamos fazer as coisas cansados. Por quê? Todo trigo. Não sou eu que tenho que cortar e recolher nada. São os ángeles. O que tenho que fazer eu? Dar frutos. Dar frutos é trabalho. Cortar cizaña, cortar trigo, serviço. Vamos quedar de pé, vamos orar. Padre amado, graças te damos porque vos sembraste em tu campo, em el mundo que vos criaste, uma boa semilla. E somos nós, Senhor. Somos cada um de nós. Cada pessoa que nasce e que vive neste mundo são trigos. Pero, Senhor, muitos todavia não têm a consciência de que são trigos e estão vivendo como cizaña, Senhor. Te pedimos, Senhor, que nos leve a buscar estas pessoas e a mostrar-lhes que estes são trigos e que necessitam mudar, necessitam ter o que Cristo dijo de uma metanoia,
uma maneira nova de pensar, nascer de novo, para que possam ver a luz de tu evangelho, que sos vos mesmo. Senhor, em nome de Jesus, sacar de nós o peso do serviço e ponga em nosso coração o amor por el trabalho. E nosso trabalho é dar frutos, e solamente dar frutos, Senhor, sem juzgar a nadie se é ciçânia ou se não é, Senhor, porque num destes julgamentos vamos chamar trigo de ciçânia e estaremos pecando contra o Senhor. E perdoa-nos, Senhor, cada vez que juzgamos e condenamos nosso irmão dizendo isto é ciçânia e não tem reparação. Perdona, Senhor, pero dá-nos discernimento, dá-nos ouído para ouvir o grito del alma ciçânia que nem sequer gritou, pero nós escutamos, porque escutamos através do Espírito Santo. Háganos, Senhor, transformadores de ciçânia em trigo, porque este campo pertence ao Senhor, e o Senhor nos entregou, nos regalou, nos deu como herança. E desde já reclamamos la plata como tu campo de trigo, e que todas as igrejas evangélicas de Cristo acá em La Plata possam ter este entendimento de que há campo lindo, listo para a ceifa, para a cega, para ser cosechada. Está blanca, mas nós estamos buscando servir-te da maneira equivocada, querendo cortar, separar a ciçânia de trigo. Perdona-nos, Senhor. Saca de nós o querer aparecer como ciçânia e ponga em nosso coração o trabalho de dar frutos, de amar ao próximo. Graças, Senhor, por este momento. Graças por tu palavra. Graças porque estamos em 10 dias de ayuno. Graças porque estamos congregando. Graças, Senhor. Graças, Padre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.